Bom, pessoas, eu vim apresentar o meu livro novo, Grimório de Satã. Meu livro completíssimo, super esperado, tá? É o meu grimório pessoal. É o culto satânico completo da minha vertente satanista, tá? Bruxaria satânica brasileira. É um culto voltado inteiramente à prática da feitiçaria cipriânica, tá? Então é referente ao culto histórico das nossas ancestrais, tá? Da bruxaria tradicional, que tiveram aí as suas práticas atreladas à demonolatria. Então foram mulheres que evocavam os demônios, tá? Faziam os seus cultos a Lúcifer, a Satanás, a Caifás, a Barrabás, a Ferrabras, tá? E eu estou explicando o culto de cada um deles, tá? Que são entidades demoníacas, tá? São demônios das legiões de Satanás. E quando nós vinculamos esses nomes às lendas, né, nós temos que ir a fundo e verificar a história, né, das lendas, né, verificar as tradições por parte, né, por trás da religiosidade. Então, né, por exemplo, que nem o culto de Ferrabras. Ferrabras é considerado soldado de Satanás, né, um demônio muito fiel, um demônio que é vinculado, ele é considerado a espada de Satanás, ou seja, a linha de frente, um demônio vinculado à vingança, né, vinculado à punição de inimigos. Então, um demônio totalmente de proteção, né, ele protege e ele luta contra o cristianismo. Tanto é que as lendas de Ferrabras, né, muitas remontam a um guerreiro sarraceno, né? O que é o guerreiro sarraceno, tá? Que na época, né, lá da Península Ibérica, que teve o confronto entre cristãos, né, e muçulmanos, o guerreiro sarraceno, ele era a representação daquilo que era contra o cristianismo, né? Então por isso que fica essa figura. Outras lendas o remontam a um ferreiro, tá? E as lendas, todas as lendas, tá, dessas entidades que remontam a, né, a cruzamentos assim com mitologias que aí pega, por exemplo, personagens, tá, da religião oposta, como fez a lança que feriu, né, o falso Jesus Cristo, fez, né, lendas, né, específicas contra esses personagens. Isso foi um artifício, tá, dos feiticeiros ancestrais, ou seja, dos nossos ancestrais, tá, para lutar contra a religião cristã. Então, obviamente, Ferrabras, ele representa aí um espírito demoníaco, que é um espírito que é contra o cristianismo, ele luta contra o cristianismo, porque ele está na egrégora de Satanás. E ele tem aí a essência aí de um soldado, tá? Então, ele foi vinculado a essas lendas, né? Muitos feiticeiros, tá? Eles eram de cunho cipriânico. O que é um feiticeiro cipriânico, tá? Os feiticeiros de cunho cipriânico, tá, não é referente a São Cipriano, tá? Porque nós não chamamos Cipriano de São, porque São é uma terminologia da Igreja Católica, tá? Os cipriânicos eram feiticeiros que cultuavam a egrégora satânica e se mantinham, né, opostos aí, com ritualísticas opostas à igreja. Criou-se toda uma egrégora de feitiçaria negra, tá, cipriânica, tá? Por quê? Por conta de Cipriano, que foi um dos feiticeiros que ficou vinculado, né? A mesma coisa que você for pensar, as entidades hoje, elas são divididas em falanges, tá? Se cria uma egrégora espiritual na falange e foi criada, né, uma egrégora espiritual em cima da feitiçaria cipriânica, tá? Então, Cipriano e os demais, né, cultuadores de Cipriano também, né, foram ciprianos, ou seja, levaram o nome, né, do seu primeiro mestre.
né? E eu tô explicando isso com muito, né, mais detalhes lá no livro dos guias também, tá? As incoerências, né, mitológicas, porque esse tipo de mitologia ele é reproduzido pela Igreja Católica justamente para tentar barrar o quê? O crescimento da feitiçaria, tá? Eu vou explicar tudo isso com muito mais detalhe, tá? A feitiçaria cipriânica ela é uma feitiçaria satanista, tá? Ela não tem nada a ver com cunho cristão. Aquela mitologia, né, falsa de Cipriano se converteu, né? Se ele tivesse se convertido, se tivesse ocorrido uma conversão ao cristianismo, né, a feitiçaria cipriânica ela não ia ser tão conhecida na magia negra, de diversas vertentes religiosas. Você vê, por exemplo, a Quimbanda. Tem uma influência, assim, tremenda cipriânica, tá? E os cultos, né, dos demônios aí cultuados na bruxaria tradicional. Porque teve a influência aí da feitiçaria, desse tipo de feitiçaria na Quimbanda, na construção da Quimbanda, né? Os antigos calundus, tá? Então, vertentes até de candomblés, tá? Procuram a feitiçaria cipriânica. Então, para você ver, se, né, Cipriano tivesse se convertido, né, se essa, né, mitologia, né, que ele tenha se convertido, né, tenha se tornado cristão por conta de um feitiço que ele foi fazer, né, numa determinada moça que não teve aí não teve, né, a sua atuação, tá, nela, né, e aí por ela ser cristã, né, a mitologia, que coisa retardada, né, ela se converteu, isso não tem fundamento, porque se tivesse, todo o trabalho de Cipriano, todas as feitiçarias, conjuros, cairiam por terra, ninguém acreditaria. Porque se ele se converteu, então quer dizer que a feitiçaria dele, né, no final, né, de tudo isso, dessa mitologia porca e que ele vira cristão, né, que fala que ela não teve, era sempre uma feitiçaria forte, não teve, olha só, né, não teve efeito pra menina porque ela era cristã, então querendo falar que o cristianismo vence a feitiçaria, né, o clichê, né, das lendas inventadas aí pra igreja pra combater a feitiçaria, tá, invenção da igreja, tá. Não ia ter sentido os conjuros, né, todo o repertório de feitiços, tá, as ritualísticas, né, do cunho cipriânico ter se preservado. Ela cairia por terra, porque se o próprio Cipriano se converteu, então para que alguém vai querer a feitiçaria dele se ele se converteu, né? Ou seja, a feitiçaria dele, ele, né, se nessa mitologia ele atestou que a feitiçaria dele não funcionava, então como que iam ter muitas pessoas reproduzindo em segredo, reproduzindo reservadamente, tá? Através de tradições de feitiçaria, tá? Então não tem nem lógica. Então é claro, tá, que essa mitologia, né, essa lenda, né, ela é falsa. Ela é uma deturpação da igreja, né? E nós, né, feiticeiros, bruxas tradicionais que seguimos aí a tradição dos ciprianos, tá? Porque é plural, não é um Cipriano, né? Logicamente tem o Cipriano que deu origem, né, a essa tradição, mas você tem os feiticeiros que levaram o nome dele, né? Que vieram depois, que foram os seus discípulos, né? Os praticantes que cultuavam, né, nas mesmas tradições, as mesmas ritualísticas de Cipriano. Então levaram o nome ciprianos, né, cipriânicos, né, feitiçaria cipriânica, tá? Por isso que nós não chamamos eles de são, porque essa lenda é uma mentira. A feitiçaria dele é poderosa, tá? Muitos segmentos, como eu falei, procuram, né? Procuram até hoje, você vê umbandistas procurando feitiçaria cipriânica. Você vê quimbandeiros, tá? Os pontos
Os demônios que são cultuados, tá, na feitiçaria cipriânica, na tradição cipriânica, como eu falei, Ferrabras, tá, que é um soldado considerado, né, um braço direito, né, das legiões satânicas, né, das legiões de Satanás, tá? Então ele é uma entidade demoníaca, né? Ele tem o nome de Ferrabras, tem todas as, né, tem diversas lendas, mas ele é uma entidade demoníaca, tá? Tem uma egrégora maior por trás, tá, do poder de Ferrabras. Ele é considerado um demônio na tradição de bruxaria tradicional de cunho satanista, tá? A cabra preta, o demônio, né, que tem a simbologia da cabra preta, que é o demônio das iniciações, né? Não é à toa que o bode, a cabra, ela é vinculada ao caos, tá? O caos primordial, que é nada mais é do que Satanás. O nosso deus Satanás, tá? É o deus Enkur, também chamado Enki, também chamado Apsu, e a sua contraparte feminina, né, é Namu, é Tiamat, também chamada Baphomet, tá? Porque no satanismo tradicional, tá, Baphomet é ela, é a mãe Baphomet. E ela é uma divindade, né, Baphomet, tanto mãe Baphomet quanto Satanás, é uma divindade andrógena, que representa o caos primordial, que tem a contraparte masculina e feminina. E isso, né, essa junção se dá até, né, em fórmulas magísticas, né, de várias escolas, tá, de magia ao longo dos períodos. Você vai encontrar, né, até maçons, né, fazendo referência a isso. Você vai encontrar no ocultismo como um todo, né, a fórmula do quê? Da união do masculino e feminino, que cria a magia, né? Então, Enkur, tá? Enkur e Namu, Tiamat e Apsu, tá? São uma mesma divindade, é uma divindade andrógena, tá? Primordial, criadora de todos os deuses e deusas, que é o caos primordial. Eles representam um caos primordial, tá? Que aí leva nomes diferentes. Enkur, Namu, no Suméria, Tiamat, Apsu, na babilônica. Na grega vai ser caos, né? Tem a contraparte feminina, que é Calígena. Então, ele, o deus primordial, né? Essa divindade andrógena do absoluto, tá? Ela tá em tudo. E Eliphas Levi não tirou a figura, tá, do Baphomet do nada. Ela foi criada através de símbolos magísticos, de conceitos religiosos e espirituais que já existiam. A figura do bode é a figura de divindades caóticas, tá? Dionísio, que representa o caos, tá? Cábaros Lucífero, que é a representação do bode, né? Bode lusitano. Você vê Pan, você vê representação do bode, tá, como um animal sagrado para várias divindades. Inclusive, o bode era um animal sagrado, né, para Enkur, tá? Que é o nome lá, um nome primeiríssimo, tá? Remetido a Satanás, que é o nosso Deus primordial. Nós não chamamos ele de Enkur, de Enki ou de Apsu, porque nós mantemos o nome Satanás por conta de lutarmos contra uma egrégora cristã. E por conta de nós pertencermos às mais diversas culturas dos segmentos satânicos, né, satanistas. Então você não nasceu na cultura suméria, você não é, né, você não tá lá na Suméria, né? Não tem mais, tá? E você não faz parte daquela civilização antiga. Você não é, né, um babilônico. Então você está inserido na sua própria cultura. E o nome, né, remetido a Satanás como opositor, ele é um nome, tá, que ficou convencionado por conta da egrégora, tá, dessa divindade. Ou seja, que ela é contra, sim, a todo o lixo, né, do cristianismo, a toda a escravidão do cristianismo que tenta anular o seu culto, tá? Então, por isso que nós perpetuamos o nome aí de Satanás, tá? E é a mesma divindade, é Enkur, é Enki, é Apsu, com a sua contraparte feminina.
de Namu, de Tiamat, tá? Que é a mãe Baphomet. Então eu tô explicando todo o culto aqui, tá? No meu grimório, tô explicando como cultua a mãe Baphomet, tem culto pra ela, junto com um altar satânico, tá? Tem culto, né, pro demônio das iniciações, que é o demônio, né, da cabra preta, né, do bode. Você vê aí as representações, tá? Que é um dos símbolos, tá? Desse Deus primordial, né? Que é Satanás. Então, o bode é símbolo do caos primordial. A serpente, tá? Entre outros símbolos, tá? O dragão, ele é considerado o dragão primordial, tá? E se você for ver as simbologias do próprio, né? Baphomet tem tudo. Tem as asas, né? Tem o absoluto, ele tem todas as características. Por quê? Porque tanto Namu e Enkur, né, como é chamado na Suméria, né, essa divindade andrógena, primordial, criadora, quanto Tiamat e Apsu, né, na babilônica, é uma divindade que ela abrange todos os outros deusas, né? Criador de todos os deusas. E tem o conceito panteísta. Ou seja, de divino. Ela dá, né, a condição divina para todas as criaturas. Então, panteísmo é você acreditar que o divino está em todas as criaturas, né? É animista também, porque acredita que toda criatura é imbuída de espírito, tá? E ela acredita na individualidade desses seres, ou seja, o politeísmo. Tem muitos seres aí que pertencem à mesma essência, mas não deixam de ser seres individuais. E é isso que se trata Satã. Satã é um Deus que ele dá individualidade para cada ser, ele dá a sua própria existência. Então Satã, ele é um Deus que ele é vinculado à diversidade, né? Diferente daquele dogma judaico-cristão, né, aquele dogma maniqueísta, tá, que todo mundo tem que pensar de uma única forma, né, o mono, essa ilusão do mono, tá, então Satanás é a diversidade, tá, e tem o culto de Lúcifer também, que eu desenvolvo junto com o culto satânico, porque Lúcifer, né, é a luz universal. Você encontra os seus correlatos aí, Lamu, né, e Lahamu, que Lahamu é correlata de Lilith, tá? Lamu, de Lúcifer, que se trata aí da luz universal. Lahamu, ela é vinculada à escuridão do universo, que aí já entra no campo de Lilith, tá? Eu vou explorar ainda mais, né, detalhes assim da cosmogonia desses deuses, né, com mais conceitos de simbologias religiosas, espirituais, tá? Até por conta da minha formação como antropóloga, tá? Das especializações de antropologia, de arqueologia, tá? Da minha formação como historiadora, tá? Então, tudo isso, né, remete a esses cultos. E eu coloco sempre nas minhas obras, tá? Tem o diferencial aí das minhas práticas, que o praticante, ele tem aí o paganismo tradicionalista. Então não é uma coisa assim, ó, que vamos lá inventar uma mitologia. Não, isso daí é baseado em tradição pré-existente. Quando você vai pegar uma divindade para você cultuar, né? Na minha vertente, você cultua da maneira tradicionalista. Você não inventa coisas sobre ela. A divindade não vira um querubim lutando contra Demiurgo, nem qualquer coisa retardada que não tem fundo mitológico, tá? Não encontra referência em mitologia nenhuma. É cabeça de ocultista cristão retardado que não quer largar a religião. E aí inventa um negócio que um monte de idiota segue atrás, né? Então não existe isso, tá? Tô falando então do culto, tá? Dos primordiais satânicos, do culto desses demônios em específico, falando mais da cabra preta, né? Que até eu emendei o assunto. Cabra preta é referente a um demônio que ele tem atuação nas iniciações satânicas. Você pode ver até que a referência do bode, até na simbologia, né, que a mídia coloca, né, na simbologia
que eles pegam, né, emprestado da simbologia sem a deturpação, né? E aí eles vão lá, pegam a mesma simbologia e deturpa com uma conotação pejorativa, maligna e blá blá blá, como eles fazem, tá? Mas a simbologia da cabra preta, né, do bode preto, você pega, né, as referências Black Phillip, né, entre outras referências, né, como o bode, como o símbolo de Satanás, ele é o símbolo de Satanás, porque no paganismo, bode já era o símbolo de Satanás, levando o nome de caos primordial. Era o símbolo do caos, tá? Toda divindade caótica tinha o bode como seu símbolo, por conta do vigor desse animal. Ele é um animal amplamente cultuado no paganismo e ele tem a sua associação ao caos, tá? Então é um dos símbolos do caos, tá? Do animal sagrado. E existe, né, demônios, entidades demoníacas que levam o nome de cabra preta por conta dessa egrégora de iniciações. Então, ele é um demônio das iniciações satânicas, que desenvolve o praticante no ocultismo, né? Caifás e Barrabás, tá? Demônios da blasfêmia, tá? A blasfêmia é um componente extremamente forte no culto cipriânico, no culto de feitiçaria. Isso aqui, ó, é feitiçaria negra. 254 páginas, feitiçaria negra, evocações pesadas, blasfêmia pesada, tá? Rituais, tá? Que você faz diretamente. Então, rituais que você faz com compromisso total. Aqui ou você se compromete com Satanás, ou você não pratica o culto. E tô ensinando muita ritualística, tá? Tem ritualística para ataque a inimigos com ferrabras, ritualística para amuletos que você pode fazer de maneira defensiva, né? Tô ensinando, né, esses amuletos, tô ensinando como enfeitiça fotos, tô ensinando como quebra, né, o batismo, tá? Cristão, que tem ritualística, né, própria, que você faz a quebra do, né, que o que eles fazem, que esses sacerdotes aí fazem é querer uma tentativa de selar o seu terceiro olho, selar as suas habilidades, né, ocultas, as suas habilidades que você poderia estar desenvolvendo dentro do ocultismo. É isso que eles fazem com o batismo, né, que eles tentam fazer. E tem rituais específicos que você quebra a egrégora cristã. E aí você faz o batismo satânico, tá aqui, eu ensino a fazer, tá? Ensino a montar o altar dentro da minha vertente, né, satanista, tá? Um altar totalmente com referências cipriânicas, tá? Tem oferendas, por exemplo, como oferta de queijo. Nossas ancestrais, nossas bruxas ancestrais, né, tinha toda a ritualística de dar pedaços de queijo, né, na oferenda a esses demônios, porque remetendo a um leite da cabra, né, remetendo à simbologia, né, do que? A cabra preta, ela é relacionada à mãe Baphomet, relacionada a uma simbologia da mãe que tudo alimenta. Então, é um alimento da iniciação, é aquilo que nutre, no sentido, né, numa simbologia espiritual, tá? Então, estou explicando aqui mais aprofundado no livro, tá? Caifás, tá, e Barrabás são demônios, né, entidades demoníacas relacionadas à blasfêmia completa, tá? Rituais de blasfêmia são os demônios, né, considerados os demônios da blasfêmia, tá? Então eles levam esses nomes, né, justamente referido ao quê? A personagens contrárias lá ao falso Jesus, né, nas mitologias, tá? E essa carga de ser um personagem contrário, justamente tem esse nome associado a esses personagens, justamente para sustentar essa carga de blasfêmia, tá? De blasfêmia, não para sustentar um culto, por exemplo, a um falso Jesus, porque é totalmente contrário, tá? As nossas ancestrais, na própria blasfêmia, elas negam, né, elas negam a divindade, tá?
desses personagens cristãos, tá? Então, é um culto extremamente pesado. Eu ensino também o praticante aí, né, que muita modinha do praticante querer fazer magia negra e não sabe nem quebrar não sabe nem quebrar a proteção espiritual dos inimigos. Como é que você não quebra? Você vai fazer magia negra direto para uma pessoa sem quebrar a proteção espiritual dela, e a pessoa tem uma proteção espiritual, e muitas vezes o praticante ele só quer, né, fazer a magia. Então ele nem cultua nada, ele não tem a proteção, né? Então tem etapas, tem todo um processo. Você tem que galgar o seu culto para ter uma proteção espiritual, e você tem que quebrar, né, primeiro a proteção espiritual do alvo, tá? Que é um processo, né, uma ritualística de 3 dias, tá? A ritualística que eu faço de 3 dias. Não é qualquer ritualzinho, não, que você faz aí, ó. E fez aí o ritualzinho, 5 segundos e quebrou, tá? Então é uma ritualística complexa, tá? Você passa 3 dias fazendo um ritual lá, um procedimento, tá? Com evocações, tá? Também blasfêmicas, ritual de feitiçaria negra, tá? Contra as forças, né, espirituais, para poder afastar, né, na verdade, as forças espirituais aí do alvo. E aí no 4º dia você entra com ritual específico de magia negra, que eu também estou ensinando aqui próprio, né? Eu estou ensinando 2 rituais de magia negra que pode fazer no 4º dia, que é a magia no cemitério, tá? Com boneco. Tô ensinando como que prepara o boneco, como é que fura, tudo direitinho, tá? E é uma magia negra feita no cemitério. Tô explicando como que o praticante satanista, ele blinda, né? Ele fecha o corpo, ou seja, pede a proteção, né, das legiões satânicas antes de entrar no cemitério, tá? Para ir protegido pro cemitério. Tô explicando também a magia negra da encruzilhada, né? Que é uma magia necromântica, que mexe diretamente com os mortos, tá? Então tem tudo aqui, tá? Eu tô explicando no meu livro. E esse da proteção, da quebra de proteção espiritual, que é essencial, né? Para todo praticante, nós não temos moralismo, tá? Logicamente, também tô explicando, tá? Pilares fundamentais. Eu vejo um monte de retardado satanista querendo fazer magia pra satanista. Deixa eu falar uma coisa. Qual é a vantagem de um demônio atacar um praticante que pertence à mesma egrégora dele? Que é praticamente um ataque a ele mesmo, né? Pra que um demônio faria isso? Pra que ele vai atacar um outro praticante que fortalece a egrégora dele, né? Que é o que eu falei, é um ataque a ele mesmo. Então, assim, são erros grotescos que eu vejo muito retardado, né, no meio da magia, querer fazer magia contra um outro praticante que tá na mesma egrégora de culto, de você cultua os mesmos demônios. Você acha que o demônio vai fazer contra ele? Às vezes cultua até mais que você, né? Maguinho, né? Pirocudo, né? Maguinho porra louca, pica das galáxias, né? Que se acha, né? O maguinho das guerras, né? Então você vai lá, você vai fazer um feitiço contra alguém. Você vai fazer uma ritualística de magia negra contra alguém que cultua deuses negros como você. Então, assim, você assim, é retardado ao extremo. Porque não vai pegar, tá? Não pega mesmo, porque a pessoa também cultua, tá? E pior, se a pessoa é mais leal que você, o demônio é capaz de ficar irritado com você e te fuder. Que eu já vi acontecer bonito. Vi na parte prática, tá? Acontecer bonito. Então, né? É questão do retardado pagar pra ver. Então, são, assim, erros grotescos, tá? No meio ocultista que
A pessoa, os rituais, a ritualística é voltada, logicamente, para pessoas que não são da mesma egrégora religiosa. Se é da mesma egrégora religiosa, não tem esse negócio de ficar atacando, né? E por motivo banal, muitas vezes, né? Então, são pessoas que muitas vezes, né? Tipo, a pessoa não fez nada pra outra, né? E quer atacar por motivo banal. Então, você tem, né? A pessoa tem que se fuder mesmo. Tá? É da mesma escolinha dos idiotas aí que procuram Andras e acham que Andras vai fazer alguma coisa pela pessoa. Vai ser escravo daquele cultuador, né? Então, você tem que ver que o alvo, ela tem a sua proteção espiritual, tá? Ainda, até mesmo se for de outra segmento, todo mundo tem uma proteção espiritual, todo mundo tem espíritos, tem ancestralidade, né? Que tem lá, né? Tem espíritos, ainda que pequena, por menor que seja a proteção de uma pessoa, espiritual de uma pessoa, a pessoa sempre tem algum espírito que zele por ela. E às vezes você tentando atacar a pessoa, às vezes você não cultua nada. Então a sua proteção aí tá né, mais abaixo do que a pessoa que você quer atacar. E aí você se fode, porque os espíritos, né, que estão lá protegendo a pessoa vão atrás de você, tá? E pega, viu? Já vi pegar bonito. E a pessoa é retardada, tá? E mais retardada ainda de querer atacar alguém do meio, que cultua, né? Isso é ridículo, é ridículo. É pedir pra se fuder legal espiritualmente, né? É pedir pra entrar Exu, Pombogira, tudo do culto da pessoa, né? Os demônios de culto, tudo. É a pessoa se fuder legal. Aí a pessoa não arranja emprego, né? Perde emprego, perde dinheiro, né? Como um todo, perde relacionamento, né? Vive em ambientes de briga, não tem aí um progresso na vida e não sabe por que tá acontecendo tudo isso. À vontade, né? Pra ser burro, à vontade, né? Então, uma das coisas que eu estou explicando no meu livro também é esse quesito, tá? Magia negra contra satanista não funciona contra satanista. Magia negra direcionada a demônios não funciona em esfera satânica. Por quê? Porque satanistas cultuam demônios, tá? Não funciona em esfera satânica. Não funciona por banalidade. Nenhum demônio vai fuder a própria egrégora que está sendo fortalecida por um cultuador por conta de um motivo banal de outra pessoa. É diferente do que você ter realmente motivos. A pessoa te fudeu, a pessoa, sabe? Você tem coisas realmente sérias contra a pessoa. Tá aí, os demônios sabem, entende? Do que um motivo banal, né? Então, muitas vezes esses maguinhos aí acabam se fudendo nisso, tá? Então, assim, são erros grotescos, né, pra quem se acha aí os manipuladores do universo, tá? Grotesco mesmo. E eu tô ensinando aqui tudo no livro a fazer da maneira correta, logicamente para quem quer aí praticar as mesmas práticas, né, de cunho cipriânico, tá? Da egrégora satânica, da minha tradição, né, de satanismo, bruxaria satânica brasileira, para quem quiser, né, praticar. Tô ensinando também o ritual de pacto, a iniciação, tá, satânica. Então, para você se iniciar a Satanás, para se tornar um sacerdote ou sacerdotisa na minha tradição satânica, tá? Logicamente, com culto. Tudo é culto, né? Até a magia negra. Se você não tem um culto estabelecido, não tem como você fazer magia negra. Simples assim. Tá? Então, tudo é referente ao culto, tá? Ele tá muito completo, eu tô muito orgulhosa, tá? Com essa minha obra, tô muito mesmo, é o meu grimório, tá? Tá disponível nas plataformas da Amazon,
versão física, versão e-book, estava disponível na Wiclap, estava disponível no Clube de Autores, tem até trechos liberados, tá? E tem as versões PDF com desconto diretamente comigo, tá? Se você quiser aí obter meus PDFs com desconto, também pode entrar em contato, tá? Meu telefone é 95943 9669, tá? É o 11 na frente, tá? Corrigindo, 11 95943 9669. 11 95943 9669, tá? Pode me procurar, tá? Eu sou bem acessível. E tem meu grupo de estudos também, tá? Que eu ensino as ritualísticas mais específicas, porque não vou abrir para curiosos, não vou abrir para qualquer um, tá? Chega de banalizarem a espiritualidade no meio. Eu nunca compactuei com isso e, né, não vou alimentar e não vou sustentar esse tipo de babaquice no meio ocultista, tá? Então, pessoas sérias que querem cultuar sem nenhuma deturpação são extremamente bem-vindas. Eu também vou mostrar, tá? Vou aproveitar aqui e mostrar o de tarô, tá? Que eu expliquei todo o curso, expliquei praticamente, né, o meu método de tarô gratuito aqui pra vocês, tá? No canal. E tem aqui a versão física também do meu livro, tá bem bonito, tá? E tem também as versões com desconto. Os meus PDFs, tá? Todos os PDFs, todas as versões PDF saem com desconto, tá? É só fazer o pedido, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Que aí a compra é feita pelo WhatsApp dos PDFs, fora as plataformas aí para você adquirir, tá? Ou também, se você quer mesmo entrar para a espiritualidade, se te interessa, né, a forma, né, que eu pratico, a forma da minha vertente, basta somente entrar em contato também, se quer fazer parte do grupo de estudos, tá? Lembrando que é vinculado totalmente à bruxaria satânica brasileira, totalmente vinculado ao meu canal, à minha vertente, tá bom? Então, né, logicamente, se for uma coisa aí que agregue a você, que você queira, e sim, será bem-vindo, né? Pessoas sérias e não curiosos, tá? E tem como saber, tá? Tem como saber, tá bom? Fica aí o vídeo, os próximos vídeos que eu vou fazer. Tô para sair o vídeo de Lilith, tá? Como eu falei, magia vampírica, muita coisa, muita prática. Assim como esse livro, ó, 254 páginas, ó, prática, tá? Feitiçaria cipriânica, feitiçaria negra, tá? Prática, tá? Quem leu sabe do que eu tô falando, tá? Assim, como tudo que eu tô ensinando, tá, no meu grimório, eu vou ensinar no livro de Lilith e no culto, tá? Que eu vou passar também o culto de Lilith, tá? E a ritualística em específico que vai estar na obra, tá? Que eu estou fazendo de Lilith, bastante completa, tá? Sem ser material de Wikipédia, né? Como muitos têm por aí, tá? Informação de culto mesmo, tradicional, tá? Magia vampírica, feitiçaria, que você não encontra em Wikipédia, tá bom? Todos os meus livros também têm selos, tá? ISBN, todos cadastrados, então completamente aí protegidos contra qualquer tipo de plágio, tá? Qualquer tipo de plágio, processinho, né? Que vai me sustentar aí durante um bom tempo, então, né? Pensem duas vezes antes de plagiar informação, tá? Só um toque. E é isso, tá? Conteúdo aí exclusivo para os praticantes, e tô muito feliz, tá? Leitores aí em diversos estados, tenho leitores em Portugal, tá? É uma atividade assim que me engrandece enormemente, estar contribuindo para o meio ocultista com as minhas obras, com as publicações, tá? Como escritora independente, tá? Então, magnífico, tá? Eu tô muito feliz mesmo, tá bom?
Esses são os vídeos, tá? Que eu achei um tempinho pra poder fazê-los. Fiz até bastante vídeos, tá? Estou subindo pouco a pouco, né? Cada um. Esse daqui é o último que eu tô subindo e depois farei mais, tá? Conforme eu entendo tempo, vou fazendo mais, tá? E vou subindo aí sempre conteúdo gratuito no meu canal, tá bom? Bom, gente, é isso. Ave Satanas.